Ela agora não consegue mais ficar sentada, está deitada e chora. O enfermeiro comenta: ela já entrou sem conseguir caminhar, puxando a perna. O ACS responsável pelo Posso Ajudar conversa com a amiga e ela diz: não sabia o que fazer, para onde vai levar? Não tem como chegar lá no hospital, e a ambulância não sobe até lá onde a gente mora, né? A maca onde o usuário está deitada fica localizada na lateral direita da sala, em relação à porta de entrada, num espaço mais reservado, um pouco distante das poltronas. Ao lado da porta há uma mesa de alumínio grande, com 2 cadeiras, o caderno deixando a anotação de procedimentos e a evolução dos pacientes em observação. Ao lado da mesa, o armário alto com portas de vidro fechada à chave, onde são guardados os medicamentos utilizados na sala, seringas, agulhas, soro fisiológico, dentre outros. Enquanto aguardamos a ambulância, médico e enfermeiro conversam sobre o caso da usuária, e ambos concordam que ela deveria ter ido direto para uma UPA ou para o hospital. A enfermeira afirma que o ACS responsável pelo Posso Ajudar não é responsável pela triagem, e que uma vez dentro da unidade, a usuária tem que ser atendida. Acrescentam que não podem dizer quem pode e quem não pode entrar na unidade. Eles dizem: a gente fica muito exposto aqui. Pode entrar qualquer um, em qualquer situação pela porta. Aqui a gente tem o básico, mas o básico não dá conta de tudo. A médica responde afirmando que a ambulância não deve demorar e estamos todos torcendo para que ela esteja certa. Saio desta sala e no corredor encontro com o ACS responsável pelo Posso Ajudar. Ele está preocupado com a usuária. Pergunta como ela está, onde está a ambulância que não chega, anda de um lado para o outro e repete: eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para isso. Tu viu como ela entrou aqui? E o que eu ia fazer? Barrar ela? E se ela cair ali na rua? Naquele momento não sei o que responder. Chamo para almoçar, mas ele diz que trouxe comida, mas está sem fome. Encontro também com o gerente da unidade, que diz que telefonou mais uma vez para a central de regulação da ambulância e eles disseram que estão todas em uso e deram uma estimativa de 2 horas. Mais 2 horas de espera. O enfermeiro sai da sala da observação clínica. Ele tem que pegar seus filhos na escola e levar para casa, na hora do almoço. Almocei com a médica da equipe Saquarema, que não é a médica que está acompanhando esse caso. E conversando sobre o caso que mobilizou toda a unidade, ela diz: é preciso educar as pessoas e os ACS têm que aprender também. Este tipo de caso não pode vir para cá. A gente não tem material para fazer o que é preciso. Não tem tomografia, não tem medicação, não tem como reverter. A gente consegue estabilizar a pressão dela, mas é só. Voltamos do almoço e a médica que estava acompanhando pede que a médica da equipe Saquarema cubra enquanto ela sai para almoçar. A médica da equipe se dirige então para a sala que agora estava lotada, pois o bairro estava em surto epidêmico de dengue. Muitas suspeitas de caso e pessoas em surto. O tempo passa, nem a ambulância, nem o filho aparece. A médica da equipe, que tem um contrato de 20 horas semanais, terminou de atender todos os pacientes agendados e que acompanha o caso já voltou do almoço. Ela telefonou mais uma vez para a central de regulação. Outras enfermeiras vieram se inteirar do caso. Uma delas aventou a possibilidade de levar o usuário em seu próprio carro para a UPA. Mas agora a usuária precisa de oxigênio, ser mantida no soro e deve ser encaminhada para a emergência do hospital. Seu caso é considerado como grave. Às 4 da tarde, o filho telefona, avisando que não conseguiu sair do trabalho e não vai conseguir chegar à clínica e que vai direto para o hospital. Por volta das 6 horas da tarde, a ambulância chega, ela chegou às 10, tá? Ela seria levada diretamente para o hospital. Não havia mais tempo, era preciso interná-la na unidade de terapia intensiva. A ambulância, contudo, veio sem balão de oxigênio, sem médico, sem enfermeira, só um motorista e a técnica de enfermagem. A central de regulação não passou nenhuma informação sobre o caso, apenas falou que era uma remoção e não um caso grave de isquemia. Cogitou-se pedir outra, mas essa não chegaria antes da clínica fechar, às 8 horas da noite. A técnica resolveu arriscar e levar a si mesma. Na hora de removê-la, todos os médicos e enfermeiros que estavam na unidade naquele momento, assim como o gerente, foram para a sala. Tentaram fazer com que ela sentasse, ela não conseguia mais. A lateral esquerda da face estava um pouco caída, a boca entortada e ela não conseguia falar. Foi preciso carregá-la para transferir de uma maca para outra. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Algumas enfermeiras e técnicas também tinham olhos mais roxos. A técnica de enfermagem na ambulância disse que o trânsito estava bom. Contava que chegava no hospital em menos de 30 minutos. Nos primeiros meses da pesquisa de campo, eu ouvi umas ACS falar que aqui não tem nada. Aqui é um vazio sanitário. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, a resposta foi: já viu banco por aqui? Já viu casa lotérica? Aqui não tem nada não. De saúde, então, menos ainda. Por isso todo mundo vem pra cá, porque a clínica é o que tem. O enfermeiro da equipe, assim como os ACS, apontavam para a diferença entre a parte de baixo
as casas localizadas no asfalto e a parte alta, já no morro sem asfalto. Segundo o enfermeiro, muitos moradores daquele bairro e de outros próximos haviam se mudado. Ele mesmo havia sido criado no bairro próximo e também havia se mudado. Sean Brotherton, em sua pesquisa sobre a atenção primária em Cuba nos anos 90 e 2000, chama a atenção para a construção de uma temporalidade de crise, ocorrida no país a partir do fim da União Soviética, com delimitações claras no começo e fim deste período, mas que tais delimitação não se coadunam, ou melhor, são postas em xeque quando se assume corporalidades e doenças como um mapa, a partir do qual outras inscrições de temporalidade são acionadas. Temporalidades de crise que se perpetuam em forma de cicatrizes, de doenças não curadas, de sequelas, de corpos que trazem em si marcas deste período de profunda transformações trazidos à tona pela queda da União Soviética, o acirramento do embarque promovido pelos Estados Unidos e as dolorosas consequências para o cotidiano das pessoas vivendo em Cuba. Cordeiro, referindo-se ao contexto dos anos 80 no Brasil, aponta para a escassez de unidades de saúde voltadas para a atenção básica, assim como para o número reduzido de hospitais e leitos públicos voltados para aqueles que se encontravam à margem da exceção de trabalho formal, portanto, impossibilitados de contribuir para os diferentes sistemas de caixas e pensões. Não pretendo recuperar a discussão de cunho mais histórico do processo de constituição do SUS, dos programas e modelos de atenção em saúde que compõem o primeiro. Destaco apenas que territórios guardam em si inscrições de temporalidades outras, pautadas por precariedades, como era o caso daquela área de cobertura. Seguindo as sugestões de Brotherton, corpos e territórios guardam em si inscrições e marcas de temporalidades outras, inscrições em termos de vazios sanitários, estar exposto, aqui só tem clínica, que borram uma determinada narrativa de tempo, expondo fraturas, marcas, dores e fragilidade, cuja temporalidade não se presta facilmente à fixidez. Os termos enunciados pelos profissionais parecem colocar lado a lado passado e presente, corpos e territórios que se conjugam e são aproximados pela partilha de precariedade, que se inscreve em termos de escassez financeira, escassez histórica de oferta em assistência à saúde, e projeta esses mesmos corpos e territórios, assim como os profissionais de saúde, numa busca pelo cuidado adequado. O termo vazio sanitário, na literatura de saúde pública, se refere aos espaços e territórios desprovidos de assistência em saúde, como sugere Dias, e os quais têm sido, desde a formulação dos programas comunitários de saúde e o Programa Saúde da Família, as áreas prioritárias de implementação destes programas e de alocações das UBSs. Entretanto, os sentidos atribuídos a vazio sanitário pelos ACS naquele território dizem respeito não apenas à ausência de assistência em saúde. Ele se refere à ausência de diversas ordens. Não há bancos, nem casas lotéricas. As crianças brincam na vala mesmo. A ambulância não vai subir até lá em cima, não. Na rua da clínica só passa o ônibus e polícia. Estar exposto, não estou preparado para isso. Um vazio sanitário, vazio de tudo, que faz referências a muitas ausências que parecem permear o que Biel denominou de zona de abandono social. A porta aberta da unidade de saúde e a possibilidade de potencialmente evitar toda e qualquer situação de passar mal expõe não apenas os limites técnicos dos recursos e insumos disponíveis na AB, mas principalmente expõe seus profissionais aos meandros da administração e da burocracia que a perpassa num contexto que, mais uma vez seguindo Brotherton, conjuga temporalidades distintas. Os vazios sanitários colocam os profissionais de saúde expostos não apenas às pequenas misérias da administração, para usar o termo de Bourdieu, de sua compartimentalização e especialização com funcionários determinados realizando tarefas específicas, como atender o telefone da central reguladora de ambulâncias no município, mas uma exposição em que sobressai a precariedade de um processo histórico de fazer saúde pelo seu mínimo, como indica novamente Cordeiro. Estar exposto pela narrativa nativa faz referência a outra locução, trabalhar na ponta de serviços de saúde. Os profissionais da ponta são aqueles que trabalham nas UBS e atuam no território de saúde. Como debatido nos capítulos iniciais da tese, trata-se de uma intensa relação entre território e população, ensejada pelo fazer saúde. Estar na ponta dos serviços de saúde também guarda relação com a categoria fluxo, no sentido de relacionar-se num sistema de interdependência com os demais níveis de complexidade da atenção à saúde, média e alta, a partir do encaminhamento do usuário, baseado no modelo de referência e contra-referência. Como dizem os profissionais da unidade de saúde, estar na ponta é ter que contar com toda uma série de encadeamentos burocráticos para oferecer e dar conta das demandas de saúde, e é estar exposto justamente a essas falhas e ausências de respostas, permeadas por inúmeros telefonemas e solicitações. Estar exposto é estar exposto também aos corpos que falham, e aos territórios que guardam em seus espaços marcas de precariedade
e dos quais as demandas superam as possibilidades de respostas ágeis, minimamente adequadas. Estar exposto, por fim, expõe o modo político-institucional de fazer saúde. Algo se perde no caminho. Por vezes, aquele amontoado de papéis pequenos confundem os passos dos usuários e eles se perdem no corredor da unidade de saúde, para rapidamente serem reorientados. Por vezes, são capacidades físicas que se perdem no fio do tempo da espera. Ainda que os profissionais pressionem com sua autoridade e legitimidade a central de regulação, como a médica e o gerente da unidade fizeram. A resposta, mesmo com as coisas da pressão da administração, não muda. Todas as ambulâncias estão sendo utilizadas. Tem que aguardar uma ser liberada. Nesta descrição, diferente da descrição que abre a tese, há uma sucessão de disjunções que estabelecem a relação entre a unidade de saúde e os limites para fora de seus muros, que expõe os limites impostos por uma sucessão de precariedades escritas naquele território, que conjuga vazio sanitário e aqui só tem a clínica. A espera, dimensão tida como corriqueira e banal dos expedientes administrativos, aparece aí de maneira dolorosa, envolvendo profissionais de saúde, assim como o usuário que esperava pela ambulância deitada na maca. Os profissionais, a médico, o gerente, o enfermeiro, também esperavam pelo posicionamento da central de regulação. Aguardavam uma ambulância equipada de acordo com a demanda do quadro clínico descrito pela médica. O tempo de espera, de quase 8 horas, produziu outra temporalidade em que as práticas perfazem o cotidiano da unidade. As consultas agendadas, as demandas livres, as pequenas conversas e decisões tomadas no corredor foram pautadas pela espera e sua lenta gestão do tempo. Um tempo que se distendeu, a despeito da urgência do caso. O peso do tempo da espera parece ter sido precipitado sobre o ACS responsável pelo Posso Ajudar naquele dia. Foi ele que ajudou a levar esta mulher pelo corredor até a sala de observação clínica. Durante o tempo da espera, ele andava de um lado para o outro ao longo do corredor, repetindo: eu não estou preparado para isso, eu estou preparado para isso. Naquele dia, fomos informados que ela estava internada no hospital de referência, mas o assunto nunca foi retomado. Pareceu não ser possível falar sobre aquele episódio, que aparentemente não apenas operou uma potente quebra de temporalidade, como também deixou em suspenso um dia a dia a ser cuidadosamente não abordados em conversas de rotina. Certo efeito de congelamento parece ser produzido pela erupção desta situação de urgência. A situação de urgência deste quadro clínico ensejou uma relação entre os termos vazio sanitário e estar exposto, enunciada pelos profissionais de saúde, certa historicidade das políticas públicas de saúde. Vidas e corpos que falham no entrelaçamento perverso entre tempos e processos políticos, corporalidades e territórios, e vidas que se relacionam de maneira muito concreta com os modelos históricos de um fazer saúde, em que o binômio abandono e doença, que caracteriza o sertão para recuperar a discussão de Rockman, persiste escrevendo territórios e corpos. Parênteses. São 11 horas. Vocês querem ir para debate ou... Taca a ficha. Hã? Continua. Tá bom. Eu vou agora abordar as mortes. Né? Eu abordei uma quase morte, agora eu vou abordar as mortes. O que aconteceu com essa mulher? Não se sabe. Nossa, silêncio. Não se sabe. Há muitas coisas que a gente não sabe ali. Silêncio do moribundo. Moribundo, estou falando em relação a Elias, no pejorativo. Enquanto estive em campo, no sentido da observação participante, aconteceram algumas mortes. Algumas das senhoras acamadas que a equipe visitou faleceram, e suas filhas, netas e sobrinhas informaram as ACS, e esses, por sua vez, registraram nas unidades de saúde seu falecimento. Em uma conversa informal com a gerente de outra unidade de saúde, ela disse-me que retornava do cemitério. Tinha acompanhado o enterro de uma senhora que era da área da cobertura da clínica. Quando indaguei se ela era amiga dele ou de sua família, ela respondeu: isso é coisa da atenção básica, ué. A gente está presente na morte também. Como explicou essa gerente, a morte faz parte da AB, do dia a dia das clínicas de saúde da família. De certa forma, ao abordar essas mortes, procura apontar que a morte, compõe o horizonte da atenção básica. E reparando mais detidamente, povoa o cotidiano daquela unidade, em sentidos e significados distintos. São vidas e mortes que se tornam afeitas a serem vistas, observadas, anotadas, compõem e fazem registros, produzem agendas, papéis pequenos, encaminhamentos no sem fim de cuidados, a partir de aparatos administrativos e de expedientes de cuidados em saúde. Algumas mortes escrevem-se em termos de previsibilidade, encaixam-se ao roteiro de um corpo fadado a falhar, no corpo idoso reparado de cuidados e cuidadoras. Algumas mortes, mesmo inseridas em certo roteiro de previsibilidade, não encontram cuidados.
corporalidades moribundas, solitárias em silêncio, mas ainda assim tornada visível pelos expedientes profissionais de saúde, em particular dos ACS. Em certo sentido, a morte silenciosa de um senhor se escreve numa ordem de previsibilidade, por sua idade e sua condição de saúde. Entretanto, quando posto em termos comparativos com outras mortes escritas em certa ordem de previsibilidade, como as senhoras acamadas, a condição de moribundo, novamente usando a locução de Elias, desse senhor, não ensejou uma corporalidade enredada em linhas de relacionalidade e de cuidados. Novamente eu vou fazer uma narração, uma descrição aqui extensa. Estamos caminhando pela parte do bairro em que ainda há asfalto, a parte baixa. É a primeira visita agendada do dia e o agente comunitário explica, uma visita domiciliar. Esse senhor, vocês vão ver, ele mora numa garagem que o filho deu um jeito para ele poder ficar. O filho mora com a esposa, mais para cima na rua, mas eles não se falam muito não, não sei o que houve. Mas o senhor não está bem, a casa não tem janela, praticamente não tem nada. Tem uma cama que ele passa o dia deitado. Ele não está comendo direito, não tem fogão, nem geladeira, e não sei se o filho traz comida para ele comer todos os dias. Ele praticamente não sai da casa. O pessoal da rua diz que não vem não. Eu passei e perguntei se ele queria que o enfermeiro viesse aqui conversar com ele, vendo o que pode ajudar. Chegamos ao endereço, o agente bate na porta de correr, se identifica dizendo que o enfermeiro está ali também. A porta da garagem de metal, um pouco escurecida, é aberta, e sem colocar o rosto para fora, ouvimos o senhor nos convidando para entrar. Quem entra primeiro é o ACS. Lhe cumprimenta com apertos de mão e bom dia. Todos nós fazemos o mesmo. O enfermeiro pergunta como ele está, enquanto ele se movimenta com certa dificuldade, procurando um resto de café de ontem. Em cima de um balcão onde há uma pia. Ao fundo, há uma geladeira velha e desligada. E ao lado, uma cortina, onde é o banheiro. Como a cortina está aberta, vê-se que não é privado. O senhor se senta na cama e responde que tem muitas dores na barriga, que não consegue comer direito, tem febre e calafrios. O enfermeiro pega sua pasta farmácia, que ele tinha um monte de remédios dentro da pasta, e eu chamo de pasta farmácia. E de dentro retira um termômetro e pede que o senhor coloque embaixo do braço. Enquanto isso, a gente pergunta sobre o filho e o senhor. Sem levantar os olhos do chão, diz que não sabe dele. Tem dias que não vê. Ele diz que tem fome, que ele mesmo faz sua comida e que o filho às vezes traz comida também. Mas mesmo com fome, ele não consegue comer. O termômetro apita e indica que ele está com febre. Ato contínuo, o enfermeiro tira um antitérmico da pasta farmácia e pede a outra CS que vá até o carro pegar uma garrafa d'água. Enquanto isso, o enfermeiro mede a pressão, que está um pouco baixa, mas nada fora do normal. Sentado no banco ao lado do senhor, o enfermeiro pede para olhar seus olhos e suspeita que ele esteja anêmico e ictério. Ele diz que não trouxe material para colher sangue, mas vai pedir para a técnica de enfermagem vir até a sua casa e fazer exame de sangue. O agente comunitário pergunta se ele sabe o telefone do filho ou que horas ele volta do trabalho, para que ele possa entrar em contato com ele. Mas o senhor afirma que não sabe nem o número do telefone e nem que horas ele volta de serviço. Despedimos-nos e o enfermeiro repetiu que a técnica passaria em sua casa para fazer exames de sangue. Do lado de fora da casa, no caminho à segunda visita, o agente comunitário disse que estava preocupado, que aquele senhor estava muito mal. O enfermeiro disse que achava que ele estava com um problema no estômago e, dadas as condições da casa, sem ventilação e tosse que o senhor tinha, não descartava a possibilidade de tuberculose. Ia pedir para a técnica fazer testes de carro também. Na semana seguinte, este mesmo ACS foi visitá-lo e soube que ele tinha sido internado às pressas no hospital. Descobriu que não tinha sido pela regulação, que seu filho havia levado e que não era o hospital de referência da unidade. O diagnóstico que o filho disse ao agente foi hemorragia no estômago e intestino, talvez câncer. 10 dias depois da visita domiciliar ao senhor, a equipe está reunida para sua reunião semanal. O mesmo ACS, sentado ao lado do enfermeiro, informa: sabe aquele senhor que a gente visitou, que morava na garagem, estava muito mal? Então, faleceu essa semana. Ao pensar sobre essa visita, sobre ausências e a casa e garagem onde morava esse senhor, lembrei-me de um momento que não estava anotado, uma breve conversa que à época me pareceu um detalhe. Ainda que tenha sido breve a visita domiciliar, o enfermeiro reparou nos muitos cartazes afixados às paredes da garagem que constituíam sua casa. Cartazes de carro, motos, fotos de mulheres seminuas em poses sexualizadas. Lembrei-me de sua busca pelo café, com sua caneca na mão, seus objetos e pertences, que em certo sentido faziam sua casa, decoravam seu espaço de habitação e constituíram assuntos de conversa, fazendo falar e levantar, ainda que momentaneamente, os olhos do chão em direção às paredes, ao enfermeiro e ao ACS. Como sugere Biel, as coisas e os pertences produzem sentido e configuram pertencimentos aos espaços, tempos e vidas de outrora.
No mês dessa visita, o primeiro médico da equipe já havia saído e não havia sido contratado outro. Em sua última semana naquela unidade, foi almoçar rapidamente no restaurante que íamos com frequência. O médico me convidou para sentar em sua mesa. Percebi que ele não estava no seu habitual humor, brincalhão e animado. Estava sério, um pouco cabisbaixo. Quando sentei, ele começou a me contar. Mandei muito mal agora no último atendimento. Hoje está bravo, só de manhã atende mais de 10 usuários. Não estava prestando atenção quando essa senhora entrou, nem era bem uma consulta, era para tentar regular uma falha no CISREG. Comecei a anotar os dados dela, vi a folha de encaminhamento da outra médica. Quando perguntei qual o número do seu telefone, ela disse que não tinha. Perguntei então o número do celular, ela disse que também não tinha, que tinha quebrado. E falei que na Uruguaiana ela comprava por R$50. Ela disse, doutor, eu não tenho dinheiro nem para comer. Só aí eu fui olhar para ela, mandei muito mal. Não se trata de um espaço social destinado para ex-humanos, e não se trata de uma estação final da pobreza, como descreve Biel. Tampouco é possível acionar diretamente a imagem de territórios e corporalidades abjetas trabalhadas por Daniele Rui. Como dizia a ACS, é um vazio sanitário, é uma zona cinza em que se conjugam ausências, abandonos e precariedades que entrelaçam, como sugere novamente Biel, estados e famílias. Não se trata de produzir uma polaridade entre o público, como sendo o eixo referencial do Estado e o privado, que caracterizaria o universo familiar. As ausências, abandonos e precariedades entrelaçam o público e o privado, compõem o espaço social de abandono e as corporalidades que ali transitam, por vezes deixadas para morrer. O vazio sanitário, a ausência de banco e casa lotérica, por exemplo, compõe uma narrativa nativa que faz sobressair precariedades que permeiam a área de cobertura da unidade como um todo, mas que, como vem tentando apontar dentro de uma mesma área de cobertura, este território é constantemente investido de operadores morais que ensejam matizes, nuances, pequenas diferenças que inscrevem corporalidades e territorialidades distintas. A casa-garagem, que constituía a residência desse senhor, se localizava na parte baixa, ainda asfaltada, antes da barreira. A barreira feita com um monte de coisa para evitar que a polícia suba. Entretanto, ao seu abandono materializado como situação extrema por sua fome e magreza, conjuga-se a ausência do cuidado. Em certo sentido, seu abandono evidencia fraturas nas linhas de relacionalidade, que por sua ausência compuseram uma corporalidade descuidada. O ACS, responsável pela microárea em que se localizava a casa-garagem daquele senhor, durante a visita domiciliar, indagava-lhe sobre o filho. Onde ele estava? Que horas já estava no trabalho? Qual o número do seu telefone? Seria vê-lo. No carro, retornando a visita, este mesmo agente contava-nos que o senhor havia sido mecânico e trabalhara naquela mesma garagem que naquela altura lhe servia de casa. Sua esposa havia falecido e restara apenas o filho, que havia casado e morava na mesma rua, mais para cima. Na tessitura de corporalidade desse senhor, operou-se uma fratura em termos morais, em que os papéis sociais de homem trabalhador, mecânico, marido e pai, bem como suas linhas de racionalidade que eles enfeixam, parecem ter se desfeito. Os seus, como dizia Elias, se foram ou se fizeram presentes pela condição de abandono. Entretanto, pelas andanças daquele ACS, sua corporalidade abandonada, assim como sua casa-garagem, foram cadastradas no sistema de saúde e registradas como fazendo parte da área de cobertura daquela equipe. O ato de inserir aquele senhor e a sua casa-garagem na agenda da visita domiciliar, registrar seu falecimento, comunicar a morte, ainda que no tom de voz baixa, imiscui-se as práticas e negociações possíveis entre ausências e presenças, que, de certa forma, produz campos de visibilidades possíveis, não apenas em cuidados de saúde, mas também de não apagamentos. A falência de seu corpo não foi evitada, mas sua morte, sua ausência radical, produziu registros, anotações, foi marcada pela escrita na ata da reunião de equipe, entrou na estatística fúnebre daquela equipe de saúde como a primeira morte registrada. O silêncio e a solidão que me cercavam em vida, em morte, transmutaram-se em papéis, e lamentos do ACS, responsável pela queda microárea do enfermeiro. De certa forma, é como se, na figura desse senhor, ao ser abandonado pelo filho, como sugere o ACS, houvesse uma operação de deslocamento para fora do campo de relacionalidades que sejam cuidados, situando a margem da família e das obrigações morais. Contudo, se a morte mais ou menos cuidadas, lamentadas, informadas e que faz a composição de estatística das equipes de saúde das unidades, há mortes silenciadas e sobre as quais é melhor não perguntar. Vou falar uma série de frases nativas. Se estiver tudo muito calmo, sem carro na rua, fica ligada. Andem sempre de jaleco, vestido ou na mão. Vamos juntas ou vai fechar a clínica e vai de carona.
Agora não dá pra subir pra fazer a visita domiciliar não, tá bravo lá em cima. Cadê o médico? Subiu? Manda ele descer agora. Liga e manda ele descer que a chapa esquentou. Não tô gostando desse helicóptero da polícia sobrevoando aqui não. Quando terminar a gente desce direto. A composição do cotidiano da UBS era tecida, levando-se em conta certa capacidade dos profissionais de saúde, e em particular dos ACS, em saber identificar e interpretar seu território. Quando discutia as consultas que não podem parar, sugeri que certos conhecimentos são passíveis de ser aprendidos a partir da experiência corporal e de um conhecimento incorporado, embodied, como coloca Sordas. Fiz referência ao clássico texto do Moço, assim como o processo de aprendizagem do Lacan ao tornar-se um boxeador amador. Naquela unidade, esse conhecimento incorporado era ensejado a partir de uma relação metonímica entre território e alguns corpos. Sabia identificar e interpretar os sinais de uma possível erupção de violência, aqueles que eram do território, que ali residiam e trabalhavam. Trata-se de uma violência escrita numa gramática do cotidiano, cuja capacidade de leitura as inseria em certo regime de previsibilidade. Mais um trecho que eu descrevo. Em uma manhã, como tantas outras, soube que na parte asfaltada localizada perto da linha do trem, onde há um número maior de comércio formal, havia ocorrido uma onda de assaltos aos comércios, assim como as pessoas que passaram por ali naquele momento. 2 rapazes a pé e 2 outros de moto estavam fazendo a limpa. Nesse dia, o movimento da unidade, apesar da gente estar lotada, foi baixo, com muitas faltas. Uma das pessoas da unidade foi assaltada quando caminhava em direção à unidade. Teve sua mochila e pertences levados. No dia seguinte, foi informado que seus pertences haviam aparecido em um batalhão da polícia, localizado a alguns quilômetros dali. Quando indagou como seus pertences haviam aparecido, a resposta foi: já passaram os caras, é melhor não perguntar. E que junto aos corpos dos mortos dos caras, havia sido encontrado um conjunto de fotos. Aquilo constitui um aviso que estavam todos encomendados. Quando indagado onde ou como os corpos apareceram, novamente um silêncio se instalou. Menos do que respostas impossíveis, talvez sejam algumas perguntas que produzam fissuras e desconexões com certas imagens, linguagem. Vinadais aborda o rumor como poderoso operador de realidade, em que certos relatos e vozes podem ser enunciados. A região do rumor conecta temporalidades distintas, produz pontos e uma linguagem possível para assombros e horrores. Desculpa, é rumor ou humor? Rumor. 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 Gostaria de usar essa ideia de rumor como linguagem escrita no cotidiano e que constitui um veículo possível para dar voz ao que só pode ser dito em fragmentos, em pequenos pedaços de cada vez, expressos de maneira tangencial. Mortes que não são anotadas, registradas e não configuram estatísticas da UBS. Corporalidades cujas mortes, embora ocorram a 2 passos da unidade de saúde, não compõem a área da cobertura, não ensejam uma territorialidade. Corpos que não são cadastrados em nenhuma equipe de saúde. Há um complexo processo de tensionamento constante de produção de apagamentos e visibilidade desses corpos. Ao mesmo tempo que, por vezes, constituem corpos territórios que não compõem a área de cobertura da unidade, por outro, são corpos enfechados por relações que, mesmo sob suspeita, conferem um lugar moral. São filhos de uma usuária do sistema de saúde, antiga conhecida dos ACS. São futuros pais, que não podem descer para o asfalto e comparecer às consultas de pré-natal. Viana e Faria explicitam as lutas públicas travadas pelas mães, mas não apenas elas, sobre as reivindicações por reparações públicas pela morte. Trata-se de mães que vocalizam publicamente a morte de seus filhos, demandam justiça, e, em certo sentido, em suas linhas de relacionalidade, lutam contra um processo de invisibilização e apagamento, numa batalha que joga luz ao perverso processo de produção de corporalidades espectrais.